Fala comigo, bom ou não? Rosson da Brasitec mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu vou explicar para vocês como são feitos discos de corte e disco de desbaste. Vocês sabiam que eles têm DNA? Bora pro vídeo, vou explicar para vocês agora um pouquinho mais sobre esse hermano aqui. Esse disco aqui é fabricado lá na Argentina. Então, como é que é feito esse carinha aqui? Esse carinha aqui é um disco de corte. Como é que é feito o abrasivo disco de corte e o abrasivo disco de desbaste? É como se fosse feita uma receitinha de bolo. Esse carinha aqui, ele começa lá na fábrica, nos tonéis, separando os grãos, que são de tamanhos diferentes, a areinha, né? Então tem a parte dos grãos e tem a parte da resina. Além disso, nós temos também aqui dentro uma tela de fibra de vidro para dar estrutura ao disco. E a gente tem um papel, que é a parte do rótulo, onde esse aqui é impresso, e tem esse anel aqui de centralizar e de colocar a data de validade. Então, como é que é feito esse processo lá na fábrica? Quando o pessoal desenvolve um disco, quando eles chegam num coeficiente entre resina, grão, espessura, fecham a parte de desenvolvimento do produto, eles mandam para a fábrica o seguinte input. Olha, vocês vão colocar o grão do tamanho X com a resina Y, vocês vão colocar na proporção que a gente definir aqui, vai espalhar isso na forma, vai ser prensado junto com a tela de segurança, vai ser prensado depois na sequência o anel metálico, juntamente com o papel, e isso aqui vai para um forno e fica um tempo no forno sendo assado. Por isso que a gente faz a analogia com relação à massa de bolo. Lá no início do vídeo eu falei com vocês que o disco ele tem um DNA. Por que a gente fala que o disco tem um DNA? Vou explicar para vocês aqui. Ele é um disco, batendo o olho nele aqui, eu consigo identificar que ele é um disco de óxido de alumínio, grão 46, e que a dureza da liga que está segurando esse grão aqui é a liga de dureza Q. Essa parte aqui, ó, de baixo aqui, eu vou pedir para a câmera dar um foco. Essa parte aqui é a parte que a gente consegue identificar o que está no disco. Então, através dessas informações, a gente consegue entender qual que é o disco que está sendo utilizado no cliente, entender se esse disco está corretamente dimensionado ou não e propor uma troca ou talvez a manutenção do disco. Vou pegar esse exemplo aqui e explicar para vocês aqui passo a passo. Primeira letrinha aqui é o tipo do grão. Então nós temos o óxido de alumínio, que é representado pelo A, nós temos o zircônio, que é representado pela letra Z ou ZA, e nós temos também o cerâmico, tá bom? Que vai ser uma nomenclatura específica aí, dependendo de cada fabricante. Alguns fabricantes colocam C, outros colocam outra nomenclatura, e isso varia de fábrica a fábrica. Passando para o lado aqui, a gente tem o tamanho do grão, tá bom? Esse grão aqui é um grão 46. Igualzinho aquele vídeo que a gente falou do tamanho dos grãos, seguimos a mesma nomenclatura aqui. Então nós temos aqui nesse disco aqui grãos de tamanho 46. E a próxima letrinha aqui é a letrinha Q. Então numa escala de dureza de resina, que vai até a Z, a gente está com uma dureza Q. Com essas informações aqui, a gente tem tipo de grão, temos o tamanho do grão e a dureza da resina. Por que cada um deles interfere? O grão, o tipo de grão, é a aplicabilidade. Tá? Então você vai usar um grão cerâmico com material muito duro, um zircônio para o material mais nobre, um óxido de alumínio para variações de aço. O tamanho do grão vai depender do tipo de trabalho que deve ser desenvolvido. Então se a gente vai querer um trabalho de corte mais acelerado, com um acabamento pior, ou você quer um corte com velocidade intermediária com acabamento intermediário, ou você quer um corte muito rápido com o acabamento mais perfeito possível. E obviamente que esse tamanho de grão aqui interfere em duas coisas: o tamanho de trama que deve ser utilizado e a espessura do disco. Você não consegue compactar numa prensa de maneira segura grãos muito grossos. Então, se você faz um disco de corte de grão 16, e geralmente não é feito, na verdade nem pode ser feito pelo tamanho do grão, você vai ter um disco muito frágil. Esse disco aqui, vocês não conseguem ver, mas ele é poroso. Por que ele é poroso? Como essa massa é uma mistura de grãos e resina, se essa resina cobrir na totalidade esse grão ele não tem contato com a peça e ele não consegue arrancar o material, entendeu? Então, se a gente colocar um grão muito grosso com muita resina, nós vamos ter um disco que vai vitrificar. Se a gente põe um disco
com a resina muito dura, um grão muito pequeno, um trabalho de material muito duro, ele vitrifica também. Então, essa parte de DNA aqui serve para nos auxiliar, nos guiar a entender a necessidade do tipo de trabalho, seja ele corte ou desbaste, e adequar a melhor solução disponível. Todo fabricante, via de regra, disponibiliza isso aqui para a gente, para facilitar o nosso entendimento aí no mercado. O disco, ele é um disco que nasce com a mistura de uma resina e de um pozinho, que é o grão abrasivo. Essa resina e esse pozinho são misturados, viram uma massinha de bolo, ela é espalhada juntamente com uma fibra de vidro, tá? São algumas camadas de fibra de vidro para fazer o trabalho. Depois disso, a gente põe o papel aqui em cima, que é o rótulo, é um papel bem fininho, o anel de vedação, isso tudo é prensado e passa por um forno. Então, esse carinha aqui, para chegar na sua casa, ele passou por um processo químico, um processo físico muito longo. Para chegar e ter essa certificação aqui, OSA, que é a certificação máxima de qualidade em abrasivos, esse carinha aqui tem que seguir padrões de altíssima excelência. Então, quando você for, seja você dono de empresa ou você operador, quando você for operar um disco de corte, um disco de desbaste, dê preferência à sua vida, dê preferência à qualidade, dê preferência ao desempenho, escolha produtos que sejam certificados OSA. Isso vai te garantir, além de desempenho, segurança. Porque esse cara aqui foi pensado em desenvolver o trabalho rápido, desenvolver o trabalho de maneira eficaz e, acima de tudo, proteger você que está utilizando ou o operador da sua fábrica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação. É um vídeo mais teóricozão mesmo, para vocês entenderem as nuances do discos de corte e discos de desbaste. Aqui na Brasitec, a gente conta com um corpo técnico especializado para entender a sua demanda, entender a dureza do seu aço, a dureza do seu material, dimensionar o material correto para ele. Às vezes o mais barato vai sair muito mais caro, às vezes o mais caro não é a melhor solução. A melhor solução, na verdade, é você ter uma empresa que nem a Brasitec como sua parceira para poder identificar a sua produção, identificar o que está sendo utilizado, dimensionar da maneira correta e te oferecer uma solução que vai propiciar todos os ganhos e você conseguir extrair de maneira definitiva todo o desempenho que o produto pode te dar, visando segurança em primeiro lugar, desempenho e, acima de tudo, o nosso custo-benefício. E o final, o que vale no final do dia é a sua segurança, você ter um trabalho feito de maneira produtiva e ter colocado o dinheiro no bolso. Porque comprar produto caro e usar de maneira errada tem o mesmo impacto do que você comprar um produto barato e usar da maneira certa. Os dois não vão te dar o desempenho que o produto pode te oferecer. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se inscrever aqui no canal, curtam, compartilhem e até a próxima!